aqui eu leio um dia. Minha cidade. Fala aí, galera, bem-vindos de volta ao meu canal. No vídeo de hoje estamos gravando aqui pra vocês, né, como prometido, como fazer um devocional. Já vai logo deixando seu like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho para receber as notificações. Então vamos aí para o vídeo. Bom, já tem um tempo aqui, né, já tem um mês, eu acho, um mês e meio que eu não gravei vídeo aqui pra vocês. O mês de maio foi que eu não trouxe nenhum vídeo. E, enfim, Hugo, por que você não gravou? Porque a minha vida tá meio corrida pra estar gravando aqui. A igreja onde eu congrego, né, teve aniversário e tal, aí como eu sou líder da mídia, tava tendo que gravar algumas coisas, tava também participando do Mistério de Dança, aí tinha ensaio também do louvor, que agora também tô no Mistério do Louvor, e enfim, um monte de coisa, né? Aí não tava tendo tempo, basicamente, e também o único tempo que eu tava tendo assim de noite, né, pra estar gravando, como eu gosto de gravar o dia a dia, meu armazenamento também tava cheio, aí não tinha como, né, porque eu gravava coisa pra igreja, enfim. Agora eu estou aqui para gravar para vocês, como prometido, a como fazer um devocional. Então eu vou mostrar para vocês hoje. Hoje é quarta-feira, dia 3 de junho, e vou estar gravando aqui para vocês, beleza? Aqui foi a lembrancinha do aniversário lá da igreja, uma agenda. Ó que legal, velho. Eu não escrevi nada nela até hoje, porque eu não sei o que é que eu escrevo. Mas enfim, aqui tem um versículo de Josué 1:9. Não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde quer que andar. Aí aqui, né, tem os lugares de anotar, enfim. É isso aí. Só que eu não anotei nada ainda, mas é muito bonito. E é isso aí. Bom, primeiro, né, antes de começar o devocional, eu oro, né? É importante que você ore, eu oro assim, pedindo para o Senhor para me dar entendimento e discernimento da palavra, porque às vezes a gente lê e não entende, então eu faço essa oração assim. E aí é isso, né? Eu tô lendo, eu aconselho, tipo, a você ler, tipo, livros. No início do ano eu comecei lendo Isaías. Aí eu terminei Isaías, fui para Jeremias, depois de Jeremias, fui para Lamentações, depois de Lamentações, estou em Ezequiel e hoje eu vou ler Ezequiel 40. Já tá quase terminando Ezequiel também. Aí depois de Ezequiel eu vou para Daniel, que são livros que eu nunca tinha lido assim da Bíblia. Eu nunca li a Bíblia assim toda. Nunca parei para ler ela completa. Eu já tentei ler assim, várias vezes, do início ao fim, mas não deu muito certo. Aí, eu já li o Novo Testamento várias vezes, eu acho, muitas vezes, e alguns livros também várias vezes, e aí por isso que eu tô lendo, assim, o Antigo Testamento, porque eu quero conhecer também, né, mas aconselho você a ler, tipo, nem que seja Salmos, um capítulo por dia, ou dependendo se o capítulo for grande, eu, tipo, divido assim, ó, tipo esse aqui, o 33. Aí tem aqui, né, o título, aí vai aqui até o versículo 9. Aí depois aqui já tem outro título, a mensagem do dia. Aí pronto, aqui eu leio um dia, aí aqui eu leio outro dia. Se você não tiver muito tempo, né? Mas se você tiver tempo, igual eu, tem dia que eu tenho tempo para poder ler todo o capítulo, aí eu vou ler. E eu também tenho o devocional aqui do Café com Deus Pai. Tem gente que tem preconceito, mas eu acho que... Eu acho não, ele me ajudou bastante, entendeu? E, enfim, eu te aconselho também, se você é cristão ou não, a ter um devocional, comprar. Esse aqui foi recente, eu acho, eu ganhei da minha mãe no início do ano. E eu leio ele até hoje, todos os dias, independente do horário. Acho que só uns 2 ou 3 dias, desde quando eu ganhei, que eu deixei de ler.
mas todos os dias aqui tem uma palavra, entendeu? Tem a explicação aqui, tem a leitura que você pode estar fazendo da base bíblica, e enfim, vou estar começando aqui. Do nada começou a chover ali, mas é isso. Bom, aí agora eu vou estar aqui começando ali, né? Depois de fazer a oração, você faz a oração aí. Do seu jeito mesmo, Hugo, como é que se faz uma oração? É uma conversa com Deus, basicamente, a oração, né? Você pode incluir a oração do Pai Nosso, que é a oração que Jesus nos ensinou, né? E é isso aí. Com a ajuda de Deus, vai fluindo. Aqui agora é o capítulo 40 de Ezequiel, a nova área do templo. É aqui eu vou estar lendo, e aí você lê o seu, né, livro, capítulo aí que você vai ler. Bom, eu acabei de ler aqui a leitura, né, de Ezequiel 40 e é uma parte da Bíblia assim, eu já li outras vezes também, acho que em Êxodo tem dizendo assim também, em Gênesis quando é de Noé também, que esse capítulo aqui foi falando a nova área do templo, né? A medida do templo, quanto metro era cada coisa, cada sala, cada cômodo, enfim. Aí você perguntou como é que a gente vai entender isso? Tem que aprofundar mais. Depois da leitura, né? Depois que eu encerro, peço pro ChatGPT, tipo assim, chat, me explique o que Ezequiel 40 diz, de uma forma mais para eu poder entender, né? Porque tem, tipo, aqui tá dizendo as medidas do templo e tal. Eu falo, acho que é que Deus quer me dizer com isso, entendeu? Aí então eu peço assim para facilitar. Agora eu vou estar lendo aqui o devocional de hoje. E aí, vocês vão acompanhar comigo aí, né? Hoje é dia 3 de junho e aqui tem a importância do testemunho. Em cima tem escrito. Aí vem o versículo. Vá para casa, para a sua família e anuncie-lhes tudo quanto o Senhor fez a você e como teve misericórdia de você. Marcos 5, 19. Aí eu leio esse versículo aqui, que está em cima umas 2 ou 3 vezes para memorizar. Eu cortei aqui para poder ler. Algumas pessoas têm facilidade para reclamar e se queixar de tudo que acontece de ruim, ou que não ocorre conforme o esperado, mas não têm a mesma facilidade para anunciar as maravilhas que Deus fez em sua vida. No decorrer da trajetória dele, né, que esse livro aqui é de Junior Rochirola, tenho visto cada vez mais a importância do testemunho. O nosso testemunho é uma maneira de louvar e agradecer pela misericórdia e a bondade de Deus Pai. Quando abrimos a boca para expressar as dádivas e os livramentos concedidos pelo Senhor, oferecemos uma resposta adequada àquele que nos concedeu. Além disso, o testemunho tira o nosso foco das dificuldades e o direciona para as bênçãos, assim como transforma nossa perspectiva de vida. Nosso testemunho não produz impacto somente sobre a nossa vida espiritual, mas contribui para a edificação de outras pessoas, ao contar sobre a bondade e o amor de Deus Pai. Compartilhamos com o próximo a esperança que está em Jesus. O mundo precisa de pessoas que partilhem notícias de alegria, esperança e renovo. Quando testemunhamos, afirmamos que tivemos sim tribulações e cenários adversos, mas em todos eles Deus agiu. Declaramos que nossas vidas não acontecerão por mérito nosso, mas do Senhor, cuja misericórdia nos alcançou. Aí aqui essa foi a leitura aqui, né? Disse do devocional. E aí tem aqui a palavra. Em um mundo cheio de ódio, seja amor. Bom, aí o que eu não entendi muito bem da palavra que eu estava lendo em Ezequiel, sobre a medida do templo e tal, agora aqui
Tá mostrando. Ontem eu fui pro culto e o pastor tava falando sobre as artimanhas, né? Que hoje muitas vezes a gente vai pro culto, pra igreja, aí fala, as igrejas hoje estão frias. Realmente algumas estão, sim, mas não por conta de Deus, mas sim por conta nossa, né? De não adorar Ele em espírito e em verdade. Eu mesmo vejo lá, quando a gente tá ministrando, às vezes tem irmãos que não levantam, tem irmãos que não conseguem adorar, não sei porquê, mas enfim, né? Aí falando, o diabo não se manifesta mais nas igrejas, mas o pastor tava falando, ele trocou a forma dele, ele não faz bagunça assim, né? Tem hora. E sim, ele vem com sapato de algodão, assim como ele disse, né? E aí falando que ele tem ido em muitas casas, orado também sobre isso. E aqui tá na leitura bíblica aqui da devocional Lucas 8, 26 ao 39, que diz assim: Jesus exerce autoridade sobre os demônios. E aqui eu vou estar lendo, depois eu vou estar falando para vocês. Bom, aqui essa passagem é muito conhecida. Foi quando Jesus tinha passado, né, pro outro lado do mar da Galileia, e ele expulsou os demônios de um homem que estava lá possuído. E aí esses demônios pediram que ele fosse para os porcos, né, que não mandasse para o abismo, pro inferno, no caso, né, voltasse para o lugar onde estava. Aí Jesus permitiu que eles fossem para os porcos. E os porcos estavam lá em cima da colina, foram e caíram no mar. Aí o povo que estava cuidando dos porcos lá foi... Aqui tá dizendo que eles ficaram com medo, né, e foram para a cidade contar o que havia acontecido. E aí depois vieram a multidão em volta de Jesus, eles ficaram com medo do homem que tinha sido liberto e com medo, né, de Jesus, e pediram que Jesus não ficasse ali. Porque o povo estava com medo, não sei porquê, de um homem, de Jesus, que libertou um homem que estava possuído por vários demônios. Que aqui está dizendo, Jesus perguntou qual era o nome dele, aqui diz Legião. E isso realmente acontece, né, quando a pessoa está dessa forma, né? E aí, enfim, o inimigo tem várias formas de agir, né? E aí, no último versículo aqui, nos últimos versículos aqui vem dizendo: o homem que tinha sido liberto por demônios suplicou para ir com ele, para ir com Jesus, né? Embora com Jesus. Mas Jesus mandou para casa, dizendo: volte para a sua família e conte-as tudo o que Deus fez por vocês. E o homem foi pela cidade inteira anunciando tudo o que Jesus tinha feito por ele. Ou seja, o testemunho dele, né? Ele foi liberto e ele foi testemunhar pela cidade o que Deus tinha feito por ele, né? O que Jesus tinha feito. E aí a importância, né? Porque através do testemunho, às vezes, as pessoas são curadas, as pessoas são libertas. E, tipo, se eu contar um testemunho sobre a minha vida, o que é que Deus já fez, o que é que Deus já me livrou, as pessoas podem conhecer a Ele, entendeu? Assim como eu estou aqui gravando para vocês, eu creio que isso é um testemunho, né? E eu creio que alguma pessoa está sendo tocada através desse vídeo, seja lá para começar a fazer um devocional ou ir em algum culto, em alguma igreja. Eu não estou falando aqui de religião, mas sim de Jesus, né? E é isso aí, né? E agora eu vou estar se encerrando com a oração. Bom, esse tempo aqui foi mais ou menos de 40 minutos que eu fiquei aqui, mas foi por conta que eu tava gravando pra vocês, por isso que demorou um pouco mais, né? Geralmente eu fico de 10 a 15 minutos fazendo devocional aqui, esse momento, né, de leitura bíblica, porque dependendo do capítulo, esse mesmo foi o capítulo grande, que eu li Ezequiel 40, né? Aí por isso que eu demorei mais. Mas você escolhe, tipo, um momento, qual hora você vai estar fazendo, se é de manhã, se é de noite, se é de tarde, se é meio-dia, alguma hora. Mas faça, nem que seja 1 minuto. Eu já vi um vídeo já da menina explicando que tem como fazer sim o devocional em 1 minuto. Não precisa necessariamente você ler um capítulo, mas um versículo ali, você entendeu o quê? Anota se você quiser anotar. Hoje eu não fiz anotação. Mas, às vezes, quando eu sinto de anotar, eu vou e anoto. E, enfim, a gente vai fluindo, né? Com esse hábito, essa rotina, e Deus vai trabalhando em nossa vida. Agora é com você, né? Eu convido a você, se você já faz devocional, comente aqui nos comentários. Bom, galera, então esse foi o vídeo aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações. Então, compartilhe com todo mundo se você gostou, né?
seus amigos, colegas, familiares. E eu te vejo aqui no próximo vídeo. Falou!